do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Feliz estou por estar na casa do nosso Deus uma vez mais, para juntamente glorificarmos e adorarmos a este Deus, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Na palavra inicial, nós lemos em Lucas, o Evangelho de Cristo que segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículos 11 até o de número 18. Mas eu quero me ater apenas ao versículo de número 18. Enquanto você procura, quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade de estar pela primeira vez aqui no sítio do Araújo, para poder trazer até vocês uma palavra segundo o coração de Deus. É claro que eu sei que existem pessoas muito mais capacitadas do que eu, mas aprove Deus que nesta noite nós estivéssemos aqui. Sou grato a Deus também pela vida da minha esposa, minha família, minhas filhas, meu filho, minha enteada, que nós estamos aqui nesta noite conhecendo mais um povo que vai herdar o reino dos céus. Algumas vezes minha esposa não pode me acompanhar, mas todas as vezes que ela não pode estar comigo, ela diz: deixa Deus te usar nesta noite. E eu louvo a Deus pela vida dela, porque quando nós estamos ali na subsede, na portaria, às vezes eu saio de lá 10h30, 11 horas da noite, e ela nunca ousou dizer uma palavra para mim: vai demorar. Muito pelo contrário, ela fica lá até o final, e eu glorifico a Deus por isso. Quero agradecer a Deus também pela vida do cooperador Bené, que me fez esse convite, e que o Senhor possa retribuir 100 vezes mais a ti e a sua família. Obrigado pelo carinho, pela recepção que o Senhor nos proporcionou neste dia de hoje, a minha família. Só o Senhor para te recompensar. Agora tem um porém: você vai criar uma guerra em casa, porque eu jamais na minha vida comi o tal do cari. Minha esposa cansou de fazer esse cari, eu não comi. E agora quando eu chegar lá, sabe o que vai acontecer? Que eu disser que não vou comer, ela vai dizer: você vai comer, porque você comeu no sítio Araújo. Glória a Deus por isso. Eu quero agradecer a Deus também pela vida do presbítero José Paulo, que é o canal para que estivéssemos aqui. Desde que conheci este homem há 7 meses e 20 dias atrás, praticamente, nós já havíamos nos vistos algumas vezes, mas até então eu não o conhecia em especial, e desde lá ele tem sido um canal de Deus na minha vida, e eu glorifico a vida dele através desse Deus maravilhoso, a ele, a irmã Leia, e que Deus continue abençoando esse casal 100 vezes mais por tudo aquilo que vocês têm feito a mim e a minha família e ao meu ministério. Agradeço a Deus também pela vida do meu pastor José Francisco, que nos concedeu a oportunidade de estarmos aqui nesta noite. E trago da parte dele a saudação, e os irmãos podem receber a paz do Senhor do meu líder, pastor José Francisco. Amém, glória a Deus por isso. Quero agradecer a Deus também pela vida do presbítero Everaldino, que não está aqui, que é o dirigente desta congregação, que confiou também a mim esta oportunidade. E também eu trago aqui uma saudação em especial, deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui, Diácono Francier, conhecido como Dandan. Conhece o irmão Pedro da Uva? Então ele traz a paz do Senhor e te manda dar um abraço. Eu já lhe dei, mas depois eu dou um novo abraço. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos e eternos irmãos, a Bíblia nos diz no Evangelho que segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, Evangelho de Cristo, que segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 18, desta forma: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E a igreja diz: amém, glória a Deus por isso. Eternos e maravilhosos irmãos em Cristo Jesus,
Nós acabamos de ler um texto que faz menção de uma das mais belas parábolas contadas por nosso Senhor Jesus Cristo. Dos 4 evangelhos assim conhecidos, contidos no Novo Testamento, somente no evangelho de Lucas, o médico grego, nós iremos encontrar esta parábola da ovelha perdida, do capítulo 15. Ora, o capítulo 15 ele vai trazer uma sequência de 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, que vai dos versículos 1 ao versículo de número 7. Em seguida, no mesmo capítulo, dos versículos 8 a 10, ele vai nos relatar, nos revelar uma segunda parábola da dracma perdida. E por fim, mas não menos importante, ele nos relata dos versículos 11 ao 31 a parábola do filho pródigo. Fazendo eu um prognóstico destas 3 parábolas, eu as chamo particularmente de achados e perdidos. Por quê? Porque é exatamente isto que estas 3 parábolas juntas, elas nos passam. Jesus, ele vai alegoricamente nos relatar uma parábola. Ora, alegoricamente é o que significa uma parábola. O dicionário português, ele vai dizer que a parábola significa uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Ora, portanto, como eu disse, alegoricamente, Jesus vai usar 3 parábolas com aspectos diferentes, mas com o mesmo significado. Na primeira parábola, ele usa uma ovelha como símbolo de perda, ou seja, um animal, uma ovelha como símbolo de perda e alegria, ou seja, a ovelha que se perde e o pastor vai atrás dela e a encontra. E quando ele encontra, ele convoca os amigos. Ao chegar em casa, ele vai se alegrar com estes amigos pela ovelha que estava perdida. Na segunda parábola, Jesus vai usar uma dracma como objeto de perda. A dracma foi um antigo peso monetário encontrado em muitas cidades, estados gregas e estados sucessores, e em muitos reinos do Médio Oriente, do período helenístico. Ora, esta parábola, senhoras e senhores, ela vai fazer uma narrativa. Ela vai dizer que, ao achar a moeda, o objeto valioso, a mulher convida as amigas e vizinhas e comemora com as mesmas pelo achado. E Jesus compara este feito dizendo que a festa e a alegria no céu diante dos anjos de Deus por um pecador arrependido. A terceira e última parábola é para mim particularmente a mais importante. Por quê? Porque ela não vai falar de um animal estimado e nem de um objeto querido, valioso, mas sim de um ser humano. Jesus vai mexer na área da tricotomia humana, ou seja, Jesus vai falar de um ser vivente, cujas emoções são afloradas e no ato impensado, movido pelo calor da emoção, pela desobediência de um coração enganoso, pela vaidade da mocidade, pela rebeldia da juventude, pelo descumprimento de uma ordem que vinha de geração em geração, descumprindo qualquer mandamento da família, ele decide se rebelar contra seu pai e tudo que de mais exemplar seu pai tivesse lhe deixado como lição de vida. Jesus vai alegoricamente responder aos fariseus e escribas que murmuravam sobre o fato de Jesus receber os pecadores e comer com eles, ou seja, viver ao lado dos publicanos e sentar-se para comer com eles. Em resposta a estas críticas, Jesus vai falar acerca do filho pródigo, uma parábola, uma alegoria. Segundo o dicionário português, como eu disse, a palavra filho pródigo agora vai dizer que ela vem do substantivo masculino, aquele que retorna à casa dos pais ou à vida familiar após um longo período tendo levado uma vida desregrada, extravagante, repleta de banjamentos, ou então de tanto se fartar e se esbanjar, e para finalizar, desperdício de vida. Baseado nesta pequena introdução, eu quero estar pregando
falando no seguinte tema: levanta-te, o Pai te espera. Talvez nesta noite não tenha nenhum afastado dos caminhos do Senhor. Talvez nesta noite possa não ter alguém que não seja evangélico. Oxalá que tenha, mas eu conheço, eu sei, eu entendo, eu compreendo que na sua casa pode haver alguém afastado dos caminhos do Senhor, ou alguém que ainda não é evangélico, ou até mesmo dentro da igreja se sente como um filho pródigo. Ora, todos conhecem esta história, todos conhecem esta passagem, todo mundo aqui conhece de cor e salteado a parábola do filho pródigo. Eu disse e volto a repetir que Jesus vai trazer 3 parábolas alegoricamente. Quando eu olho para o Evangelho de Cristo, dos capítulos 15 e 16 de Lucas, eu vejo aqui, senhoras e senhores, o maior capítulo do Evangelho, que representa, que simboliza o verdadeiro, o genuíno Evangelho e aquilo que nós conhecemos como missões. Se você ler atentamente o capítulo de número 16, vai falar de achados e perdidos, vai falar de perda e de ganha, vai falar do que se havia perdido e do que foi encontrado, vai falar do que estava morto e agora está vivo, vai falar do que não era e agora é, vai falar do que não existia, mas agora existe, vai falar da desonra e vai falar da honra, vai falar da vergonha e vai falar da exaltação, vai falar do desprezo e da humilhação, mas vai falar da vitória. Bendito seja este Deus que fez os céus e a terra. Nós estamos diante de um texto riquíssimo das Sagradas Escrituras. A Bíblia vai dizer, para eu já adiantar a mensagem, que este menino, ele pega toda a sua parte em bens, vai gastar e vai viver dissolutamente, perdendo tudo aquilo que o seu pai havia conquistado, porque na verdade aquele menino não moveu uma palha sequer, não sofreu uma gota de suor, já pegou tudo pronto e resolveu gastar, resolveu desprezar o pai, humilhar o pai, abandonar o pai e dizer: pai, eu cansei de estar na sua casa, eu cansei de viver com o Senhor, eu cansei de estar debaixo do seu telhado, eu cansei de muito tititi, de muito mimimi, eu cansei desta balela do Senhor ter que ler a Bíblia, ou seja, o Alcorão, ou melhor dizendo, o Pentateuco. Eu cansei desta palhaçada do Senhor ter que ficar lendo a Torá, eu cansei disso. Ora, senhoras e senhores, eu imagino, a Bíblia não vai dizer, mas imagino eu que ele estava enfadado, porque na hora do almoço o pai lia a palavra, na hora da janta o pai lia a palavra, na hora que ia dormir o pai lia a palavra, e o pai pegava no pé e dizia: não, você tem que seguir os mandamentos. E esse filho talvez se cansa deste mimimi do papai e resolve ir embora de vez. Observe que em nenhum momento o pai se humilhou para ele e disse: não, meu filho, não fique, não, meu filho, fique conosco, não vai embora. Não, a única coisa que eu imagino que o pai tenha dito é: ora, é isto mesmo que você quer? É isto, pai? Tudo bem, eu vou te dar metade do que é ser, porém eu só vou te dar um conselho: cuidado, porque o mundo é enganoso, cuidado, porque o mundo é perverso, cuidado, porque o mundo tem falsidade, cuidado, porque o diabo está ao redor procurando a quem ele possa tragar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: vai, meu filho, mas eu vou estar aqui te esperando, porque quando você precisar de mim, eu estarei de braços abertos para te receber. Da onde você saiu, eu vou esperar você voltar, porque eu sou teu pai e jamais deixarei de ser. Ora, o filho não pensa 2 vezes, pega a sua trouxinha, bota nas costas e vai embora. Aleluia. A história todos já conhecem, eu não preciso nem aqui detalhá-la. Ele gasta tudo, mas um
Um dia, quando tudo está ao final, ele sai com pompa de rei e agora entra numa decadência física, financeira e espiritual. Acaba-se tudo. Por vergonha é que ele nunca havia voltado até a presença do Pai. Mas quando ele observou que estava numa situação difícil, catastrófica, numa situação, senhoras e senhores, humilhante, desprezível, uma situação da qual nenhum homem gostaria de ter, que era a situação que para o judeu era a maior vergonha de todos, que era desejar comer as alfarrobas dos porcos, porque os judeus não podiam tocar nos porcos porque era um animal imundo. Todos aqui sabem. Quando ele então vai desejar comer isto, ele cai em si numa agora situação catastrófica, humilhada, desprezada, abandonado, sem amigo, sozinho, sem carinho de ninguém, sem abraço de ninguém. Ele então cai em si e ouve as palavras que o seu pai um dia dissera: pode ir, mas um dia você vai voltar. Porque se tem uma coisa que um pai e uma mãe tem razão, é quando o filho rebelde acha que é dono do próprio nariz e ele acha que conhece tudo, e o pai fala para ele, a mãe fala para ela: pode ir, mas você vai voltar. Ele vai desejar comer-se as alfarrobas dos porcos, a comida dos porcos. Para maiores detalhes, ele não só desejou comer a lavagem, como também resolveu e desejou comer as necessidades daqueles porcos. Aí ele vai cair em cima e dizer: meu Deus, até o jornaleiro de meu pai estão melhor do que eu. Na casa de meu pai não falta comida nem para os jornaleiros. E aí ele vai dizer uma frase linda: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Glória a Deus. Aleluia. Observe que na primeira parábola não é o pastor que perde a ovelha, é a ovelha que se perde, mas o pastor vai buscá-la. Na segunda parábola, a mulher perde uma dracma, mas ela vai encontrá-la, ela vai fazer de tudo para achá-la. Já na terceira parábola, não é o pai que perde o filho, é o filho que se perde, mas o pai nunca vai buscá-lo. O pai espera ele voltar. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: e se você receber profético, aquele filho afastado dos caminhos do Senhor, na hora certa, o pai não vai buscar ele não, mas o pai vai incomodar para ele voltar, e ele vai voltar, e aí Cíntia Araújo vai ficar pequeno para o que Deus vai fazer na vida dele. A qualidade que eu enxergo aqui é que o pai não foi buscar. O pai não foi buscar. O pai espera o filho voltar. Porque pai, ele é o seguinte: ele só faz uma busca quando o filho ainda é ingênuo, que é o nosso caso. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos filhos ingênuos. Aí o pai vai lá nos buscar. Mas quando nós nos afastamos da presença dele, ele não vai nos buscar, ele espera a gente voltar. Levantar-me-ei, ele ter com o meu pai. Aleluia. Glória. Eu vou lhe contar aqui algo rápido, porque de repente, quem sabe o culto vai ter um outro parâmetro, e quem sabe você sai daqui com um pouquinho mais de glória a Deus, aleluia, um pouquinho mais de lágrima e de fé no seu coração. Olha só, eu aceitei a Jesus Cristo no dia 29 de setembro de 1980, e eu fui um jovem abandonado no orfanato pelo meu pai. O meu pai me abandonou quando eu tinha 3 anos de idade. Olha, quando eu nasci, antes mesmo de nascer, a minha mãe pegou o que nós conhecemos de depressão, depressão durante a gravidez, não é o pós-parto ainda, depressão durante a gravidez, ou seja, ela enjoou do meu pai, ela não queria saber dele, mas o meu pai era um cachaceiro de alta patente. O meu pai espancava ela, ele era músico daquela banda, Léo Canhoto,
Já ouviu falar? Léo Canhoto, vamos ver se você já ouviu falar daquela dupla Léo Canhoto e Robertinho, exatamente. Olha só, ele era músico daquela banda, daquela dupla Léo Canhoto e Robertinho. E aí, o que ele fazia? Ele vinha para casa, espancava a minha mãe, humilhava ela, e aquilo foi trazendo sobre ela uma depressão. Ela queria se matar e ao mesmo tempo me matar. Ela batia no ventre e dizia: eu não quero esta miséria no meu corpo, eu não quero esta porcaria, eu vou matá-lo. Mas ela não conseguiu matar. Mesmo assim, quando eu nasci no hospital, lá na fazenda Boa Esperança, na cidade de Rincão, no interior de São Paulo, quando o médico me colocou no colo dela, ela disse: já nasceu esta porcaria, já nasceu esta miséria, eu não quero saber desta porcaria na minha vida. E aí começou todo o meu sofrimento. A minha mãe me odiava, me detestava, me humilhava. Ela passava necessidades na minha boca, ela pegava a minha fralda cheia de necessidades e esfregava na minha boca para eu poder adiantar. Mesmo assim ela nunca me amou, ela me rejeitava ao leite, ela não querendo ficar comigo, porque aos 3 anos de idade eu não falava, não andava, só catinhava, tinha dificuldades notórias. Ela resolve me entregar para o meu pai. O meu pai vai até a cidade de Araquara, no interior de São Paulo, e me entrega no orfanato por nome de Lar Juvenil Domingos Sávio. A minha sina começa ali, a minha decadência começa ali. Eu passei dos 3 anos aos 22 anos morando naquele orfanato. Qualquer dia eu volto para contar a história completa. Mas no dia 29 de setembro de 1989, Deus leva uma psicóloga por nome de Ana, da Assembleia de Deus, para trabalhar lá dentro do orfanato. Lá tinha um menino por nome de Antônio Gabriel de Assis. Ela vai olhar para mim. Eu estava internado numa grande passarela, ninguém entrava lá. Lá eu defecava, lá eu comia comida misturada com sujeira. Já estava há 6 anos sem tomar banho e sem cortar o cabelo. Ela resolveu entrar lá, olhou pro meu rosto e disse: eita, tem alguma coisa errada aqui, este menino se parece com outro lá embaixo. Ela vai nos arquivos do orfanato e consta que lá tinha um menino por nome de Antônio Gabriel de Assis Júnior. Ela vai no documento, consta que o nome do pai é Antônio Gabriel de Assis, o nome da mãe Vera Lúcia Alves de Assis. Aí vai no meu nome e ela descobre que eu me chamava e me chamo Adriano de Assis. Nome do pai Antônio Gabriel de Assis, nome da mãe Vera Lúcia Alves de Assis. Ela descobre que somos filhos biológicos do mesmo pai e da mesma mãe, ou seja, o mesmo homem abandonara 2 filhos em datas diferentes naquele orfanato, mas ele me rejeita. Então ela vai fazer uma campanha de oração e vai dizer: Deus, levanta o Adriano, Deus, levanta o Adriano, porque ela tinha um filho afastado dos caminhos do Senhor e ela passou a cuidar de mim. Ela vai fazer 3 meses de campanha, do dia 29 de junho a 29 de setembro de 1989. Ela vai fazer, sabe o que? 3 meses de campanha, 3 meses de campanha. E a oração era: Senhor, levanta o Adriano, Senhor, levanta o Adriano, Senhor, levanta o Adriano. E no dia 29 de setembro de 1989, às 7 horas da manhã, ela vai correndo para o orfanato, sobe as escadarias. Eu não sei de que forma, mas inexplicavelmente, quando ela abre a porta, eu estou de pé para a glória desse Deus que fez os céus e a terra. Para quem passou 9 anos sem andar, falar, enxergar direito e escutar, agora eu estava de pé, falando, enxergando, escutando e andando, porque este Deus é maravilhoso. A sequência da história é longa. Eu disse: qualquer dia eu volto, se assim Deus permitir, para contar toda a história. Agora a vida vai seguir-se. Eu vou sair do orfanato com aproximadamente 22 anos de idade, mas antes de sair do orfanato, no dia 29 de setembro de 2000, Deus vai fazer uma grande obra na minha vida. Eu vou até a cidade de Ibaté, no interior de São Paulo. O meu irmão mais velho agora é diácono desta igreja, Assembleia de Deus Belém, mesma missão aqui no Nordeste. Lá vai ter um congresso e tem uma ex-macumbeira pregando lá e dizendo que era ex-macumbeira. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu sempre amei usar jeans da cabeça aos pés. Eu estava todo vestido de jeans, 20 anos sem cortar o cabelo, uma draga, mas eu estava com 2 brincões na orelha. E quando ela disse que era ex-macumbeira,
que é verdade. O seu nome é Adriano de Assis. Você nasceu no dia 29 de setembro de 1980. Ficou anos e anos sem andar. Está internado no orfanato. Deus se levantou aproximadamente, meu Deus Todo-Poderoso, há 11 anos atrás. Ele te levantou lá no orfanato. Deus está me dizendo que vai te fazer um grande pregador. Mas se você não vigiar na terra, você vai cair. A humilhação vai ser grande. E foi o que aconteceu. Agora, batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, quando ele estava com 24 anos de idade, na época áurea do Evangelho da qual eu vivia, eu já estava pregando em todos os estados do Brasil, em 3 países. Deus estava fazendo milagres, maravilhas, prodígios. Eu estava pregando para 10, para 15, para 20 mil pessoas. E estava me achando o bambambam do Evangelho, o arrogantão, não que eu desfazia de alguém, mas eu me achava o top, o pregadorzão, o bambambam do Evangelho. Mas um dia eu estava sentado em uma lanchonete e uma senhorinha de 70 anos disse para mim: ei, quem chama sou eu, quem escolhe sou eu, quem cuida sou eu. Ora, você tem sofrido no Evangelho. Tem muita igreja que você vai pregar e não te dá oferta, não te abençoa, mas não tem problema não. Presta atenção, quem cuida dos meus sou eu, assim como eu cuidei de Elias. Eu fui o presbítero José Paulo lendo essa mensagem e eu lembrei disso. Aí ela disse para mim: você vai afastar dos caminhos do Senhor, vai sofrer, vai perder a tua patente de evangelista. Eu nem evangelista era. E aí ela disse: mas não se preocupe, porque na hora certa você vai ter que comer as bolotas dos porcos e vai ter que se redobrar e levantar e dizer: levantar-me-ei, ter como meu Pai. E foi dito e feito, irmãos. Dito e feito. 12 anos depois, praticamente na profecia, eu estava em decadência, em declínio. Havia perdido tudo que era meu. Todos os dons que eu achava que era meu, mas não era. Porque os dons não vêm do homem, os dons vêm de Deus. E agora eu estava afastado dos caminhos do Senhor, humilhado, desprezado, abandonado, vivendo no pecado. Mas um dia, em meio ao pecado, eu me sentei num ponto de ônibus lá na cidade de Campinas, e Deus disse da boca de um profeta: eu vou te levantar de novo, eu vou te levantar de novo, mas eu só vou te levantar quando você entender que o dono da obra sou eu, o dono da obra sou eu, o pai sou eu, a herança é minha, os dons são meus, sou eu que chamo, sou eu que capacito, sou eu que escolho. Você não tem nada, rapaz. Ele disse desse jeito para mim. E aí, olha o que mais é interessante. Ele disse: vou eu te levar para uma cidade chamada Juazeiro da Bahia, e lá você vai passar dificuldades, mas vai também ser levantado, porque eu te chamei e eu te capacitei. E aí um dia eu estou aqui em 2017, aqui em Juazeiro, e aí eu ouço uma voz dizendo: doutor Dewilson, doutor Dewilson. Eu nunca tinha ido para esse José Paulo. Doutor Dewilson, doutor Dewilson, doutor Dewilson. E aí eu fui descobrir aonde era doutor Dewilson. Era no templo da Assembleia de Deus, subsede. E Deus falou fortemente ao meu coração e disse: senta no banco, aprende, se humilha, aprende, se humilha, aprende, se humilha, porque eu vou te exaltar. Você ainda vai me dar um pouquinho de trabalho, mas vou eu mostrar que eu sou o Deus que levanta o caído, que humilho, que abato, que exalto, que salvo, que curo, que liberto, que transformo, que faço a minha obra. E dito e feito, hoje nós estamos na doutor Dewilson, e Deus tem nos levantado para pregar a palavra, e estamos lá obediente, debaixo da vontade de Deus e dos nossos líderes. Sabe por quê? Porque eu disse para mim: leva
a salvação. Se tem alguém afastado lá, vai para casa tranquilo, porque a salvação chega lá hoje. A salvação chega lá hoje. E não é balela isso, não é balela. Deus está pedindo para eu te falar nesta noite: a salvação na sua casa, a salvação na sua casa, a salvação na sua casa, a salvação na sua casa. Quantos acreditam nisso? Joga as mãos para os céus e dê glória. Glória a Deus para estremecer este lugar, que eu já vou terminar. Levantar-me e irei ter com meu Pai. Quando eu me levanto, aí Deus faz coisas grandes, Deus faz coisas maravilhosas. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se você estiver pensando em desistir do papai, porque tudo está dando errado, não desista, não desista, não impede os seus dons, não impede para ele guardar os seus dons e diga: eu vou embora, eu não quero mais ficar na igreja do Sítio Araújo. Não faça isso, permaneça aqui, porque papai do céu quer te exaltar, papai do céu quer te honrar, papai do céu quer te agradecer, porque ele é Deus Todo-Poderoso. É o batismo com o Espírito Santo que você quer. Busque o batismo com o Espírito Santo, porque aqui nesta igreja tem aquele que batiza com água e com fogo. Bendito seja Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. E sabe o que é mais interessante? O mais interessante, senhoras e senhores, é que Deus vai lá, pega o homem do dono do pecado, traz de volta e bota anel e príncipe no seu dedo. Glória a Jesus. Porque antes éramos ninguém. Hoje temos dedo de príncipe, anel de príncipe, veste de príncipe, porque Deus é maravilhoso em nossa vida. Eu finalizo dizendo para você o seguinte: eu vinha conversando com uma mulher. Eu disse: uma mulher, tem pessoas que começam muito bem e terminam muito mal. Tem pessoas que começam muito mal e terminam muito bem. E tem pessoas que começam bem demais e continuam bem e vão bem até o final da vida. Mas há uma coisa interessante. Porque Deus também escolhe aqueles que um dia foram filhos pródigos para exaltar. Por quê? Porque qual é a finalidade do filho pródigo? A finalidade do filho pródigo é desonrar o pai. A finalidade do filho pródigo é desonrar o pai, é humilhar o pai, é desprezar o pai, é passar uma vergonha na cara do pai, da qual ele não precisa. O princípio da honra, senhoras e senhores, é a gratidão. E o princípio da desonra é a ingratidão, é o inverso. Era isto que Israel fazia com Deus. Foi por isso que Deus chamou o profeta Oséias e disse: você vai casar com uma prostituta, você vai amá-la, você vai cuidar dela, vai dar roupa para ela, vai dar carinho para ela e vai dar amor para ela. E se ela abandonar você e voltar lá novamente para o prostíbulo, você não vai abandonar ela, você vai buscá-la, vai trazer de volta para tua casa, vai amá-la, vai cuidar dela, vai abraçá-la, vai dizer que ela é tudo na sua vida, porque a prostituta com quem você vai casar é, para mim, simbolicamente dizendo, Israel, a Israel afastada, a Israel pervertida, a Israel que sempre foi uma filha, no bom sentido da palavra feminina, ou se preferir, no substantivo masculino, filho pródigo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o bom de tudo é que Deus, Ele é Deus dos filhos que permanecem e é Deus dos filhos que se afastaram também. Bendito seja Deus. É por isso que nesta noite eu profetizo debaixo de uma unção, porque eu estou com a senha da palavra. Eu vou liberar agora uma profecia para a tua casa. De lá, debaixo desta palavra, da qual eu busquei ao Senhor nas últimas madrugadas, e da qual eu busquei a Ele nesta tarde, e disse: Deus, libera para a tua igreja, nas casas que tem filhos afastados, filhas afastadas, libera para elas agora o perdão, libera para eles o perdão, e traga para a tua casa honra e exalta, porque o Senhor é Deus na terra. Aleluia.
verse, some of the rain. Among the rest, Capon, Samon, the fast, the way, Gomon, Jeros, Ras, and then he goes among the rose, and Mount Jeras, the rest, Capon, the pass, and it's Sassarot among the pass, at the coast, and the fast, at the coast, and that's the rose, and Joseph among the rust, the post, and the popera, and the fortune that you race. Ai, te moderarás. Entra comigo na mensagem. Entra comigo. Se desprende da glória a Deus aí. Porque Deus está falando com a igreja. No master, você merece. A nome de master, você bota no nome do rei. É me forte mandar a raça. A me forte mandar do rei. A me forte mandar a uma pelo rosto da resta uma rei. Sou você moderasta. É me intenção mandar para reis. É você master, upon the master way, I told to wait and past, I told to wait close and go past, I did the rose and then the rust, and that's the most he cast the red, so Homem, assim diz o Senhor, não desista do trabalho que Deus colocou no seu coração, através deste trabalho. Este 2024 será marcado como um ano de história nessa congregação. Eu vou trazer. Em meio a essas plantações de uva, existe um que está afastado dos meus caminhos. Ele está gravemente enfermo. Eu vou te levar, e quando chegares lá, eu o curarei, diz o Senhor. Receba, homem de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Pode dar. Então estremece esta igreja com seu glória. Mas não é Deus quem vai buscar, não. Ele vai arrumar meios, presbítero José Paulo, e vai levantar ganhadores de alma. Ganhadores de alma. Levantar-me e reter com meu pai. Levantar-me e reter com meu pai. Levantar-me e reter com meu pai. Levantar-me e reter com o meu pai. Essa é a mensagem de Deus para você nesta noite. Que o Senhor possa falar melhor em seu coração. E a igreja em um alto e bom som diga amém. Amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.